Obrigado por estar aqui no canal Verdade Oculta 2. Existe um número enorme de pessoas que prefere o canal Verdade Oculta 2, viu? Então o carinho que você tem pelo canal Verdade Oculta 2 e por esse casal faz com que a gente sempre faça vídeos para você. Não só os vídeos antigos que estão retornando, mas também vídeos novos como este que você está assistindo. Amadinha, choveu agora há pouco. Sim. A noite toda choveu e você pode ver que ainda tem orvalhos aqui. Ai, que linda. Né? Lindo, né? E as plantas ficam tão limpinhas, tão verdinhas, né? Quando chove. Fica. É uma coisa maravilhosa. Aí Mais vem viva, o sol, né? fica viva, amada. É. A água, ela é muito importante para a limpeza. Certo. Nós somos limpos pela água, porque tomamos banho e limpamos o nosso corpo físico. As palavras do Messias, elas são espírito e vida. Certo. Não é verdade? Sim. Ou seja, entendimento para a vida eterna. Para a vida eterna. Não é para esse mundo. Esse mundo é só a filosofia dele de vida, né? É, claro. Mas as palavras mesmo dele são palavras para a vida eterna. E você fazendo analogia com a chuva que limpa as folhas, que limpa a natureza, e que a água, da mesma forma que a chuva, porque a chuva também é água, é claro, nos limpa da sujeira física. Certo. E nós lemos nas Escrituras que a palavra do Criador, ela nos limpa. É pena que as pessoas transformam uma coisa tão linda e bela e verdadeira em coisas mentirosas, como dizer que a Bíblia é a palavra. Não, na Bíblia nós lemos a Escritura. E na Escritura tem a palavra de Deus, a palavra do Criador. É bem diferente. Então o que nos limpa não é a palavra que está na Bíblia. É a palavra do Criador, através do Espírito Santo, inspirando os escritores para poder nos falar sobre as coisas espirituais. Nós vamos ler uma carta do Paulo, um trecho de uma carta, amada, para a gente ver que coisa linda, que é a limpeza que se faz da nossa mente com essa água maravilhosa, que é a palavra do Criador escrita nas Escrituras que está na Bíblia. Olha que caminho distante nos colocaram para poder buscar agora o entendimento correto das coisas, né? Eu creio que antes não era assim, mas hoje é assim. Então, gente, vamos fazer uma leitura pequena aqui e você vai ver uma coisa interessante. Você vai ver da forma espiritual, não é a forma que o Rubens ensina, não é a forma que você aprendeu, é a forma espiritual que está na Escritura. E você vai poder, após assistir a esse vídeo prestando maior atenção, você vai poder ter a sua própria conclusão a respeito. Se é assim do jeito que está escrito e do jeito que você vai ver que você entende, ou é do jeito que te ensinaram que você vai entender. Tá certo? Pronto. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos lá, um trecho aí, amada. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé no Messias. O Paulo falou o seguinte, eu vou dizer essas coisas para vocês aí de Colossenses, para que ninguém te engane. Então existe no Paulo a visão de que alguém pode estar falando palavras persuasivas para enganar as pessoas, ou seja, pode estar trazendo água que não é limpa, não é água, não é a palavra do Criador, tá certo? E no lugar de limpar a mente, está sujando a mente das pessoas. Está sujando, está deixando embaçado. Embora não esteja aí fisicamente, estou no pensamento. Estou aí com vocês na parte espiritual, tá certo? No entendimento. Aí segue. Como, pois, recebeste o Salvador, assim também andai nele. Assim como você conheceu que existe o Messias, assim você se comporta de acordo com o que o Messias ensinou para você se comportar e de acordo da forma como ele se comportava. Você vai andar nele por quê? Porque ele é um tapete? Não. Não é coisa física, é espiritual, é para o entendimento. Então é bom entender isso. Repete de novo, amado, para o pessoal ver. Como, pois, recebestes o Messias, assim também andai nele. Assim como você entendeu e soube do comportamento do Messias, das atitudes dele, da visão do Messias, você continua se comportando como ele. Esta é a palavra espiritual que Paulo falou. E é bem coerente com o que está escrito e com
e com as práticas que o Messias nos pediu. Por quê? Porque quando a gente está no templo evangélico, eles dizem, receba Jesus, né? No sentido de receber Jesus para aceitar, né? Onde eu estou? Arraigados e sobreedificados, tá? Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. De novo, o apóstolo Paulo, ele vai nos puxar desses que querem te enganar com palavras persuasivas de lisonjeio e tudo mais, como ele começou o texto, agora para uma realidade baseada, arraigada, presa e edificada, construída nos ensinamentos e no comportamento do Messias. Se alguém te ensinar, se alguém te falar, se alguém te instruir coisas diferentes do que foi instruído pelo Messias e diferentes do comportamento do Messias, então você está sujeito a estar entre esses enganados que Paulo escreve agora, exortando para que não seja enganado por esses. Então você vai prestando atenção. É assim que você aprende a ler a Escritura. É com o Espírito, não do que você aprendeu na igreja, não do que você aprendeu no evangelho da religião, mas com o Espírito do que você realmente vê que está na cabeça de Paulo quando ele escreve, porque ele estava com o Espírito Santo na cabeça dele. E se você entender da mesma forma que ele falou, você também estará com o Espírito Santo na sua cabeça. Na sua cabeça eu digo porque é na cabeça que está a mente, né, amada? Claro. Então podemos dizer na sua mente. Na sua mente, perfeito. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas, né? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias. Olha que passagem mais explícita, explicativa, limpa, que água clara, cristalina, deitada de uma fonte de manancial puramente espiritual. Que coisa rica, amada. Paulo, mais uma vez, volta a recordar o sentido desta conversa que ele está tendo. Para que ninguém vos engane. Então parece que existe uma preocupação grande na cabeça do apóstolo Paulo quanto aos que estão enganando. É o que ele está afirmando. Qual o sentido desta conversa de Paulo nesta carta, neste trecho que nós estamos lendo? Se não livrar as pessoas do engano. E ele aponta sempre para onde? Para o Messias. Será que Paulo aponta para a igreja dele? Dizendo, porque a minha igreja... Não, ele não tinha igreja. Porque esta igreja... Não, essas palavras que você ouve na igreja, que essa igreja é a igreja de Deus, que aqui Deus opera, que Deus tem feito maravilhas aqui, essa propaganda da igreja, Paulo não faz. Paulo faz uma realidade que não é propaganda. Ele fala do Messias o tempo todo. Ele só leva para o caminho do Messias. Se você lê a Bíblia como você, por exemplo, bebe água, não, você tem que saborear a Bíblia, o que está escrito ali. Então você precisa ler, meditar, ler de novo o versículo para entrar na sua cabeça. Então, amadinha, mais uma vez, né, minha rica? Obrigado pela essa presteza sua. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Messias. Cuidado para que ninguém te engane, segundo a tradição dos homens. Isso. Qual a tradição dos homens? As liturgias religiosas, gente, são todas, sem exceção, tradições dos homens, não é, amada? Tradições dos homens, sim, perfeito. Por quê? Porque os homens ensinaram coisas que o Messias não ensinou. Vamos dar alguns exemplos? Irmãos, você precisa aceitar Jesus. O Messias ensinou isso? Não. Irmãos, você tem que participar desta campanha que nós estamos fazendo, que é uma campanha maravilhosa de 7 dias. O Messias ensinou isso? Não. Irmãos, você agora se ajoelha para orar. Irmãos, agora você levanta para cantar. Agora é hora de dar oferta. Fica logo em pé para ficar mais fácil meter a mão no bolso. Não fala isso, mas é para isso que eles mandam ficar em pé na hora da oferta. Terça-feira é o grupo de oração das irmãs. Terça-feira você não pode faltar, que é um culto abençoado ao nosso Deus. É o culto de oração pela manhã. O Messias ensinou isso? Fazer culto, fazer oração em público. Então são os rudimentos humanos, as tradições humanas do mundo, que esse mundo que está aí criou.
Paulo falou para você abundar em ação de graças. O que é abundar em ação de graças? É você fazer bem para as pessoas e nunca o mal. O tempo todo, né? O tempo todo ele fala disso. Ele não fala para você fazer liturgias religiosas. Não, aqui no texto não existe Não fala. isso. A Amadinha leu agora ali atrás, um pouquinho atrás, sobre as ações de graça. Sim. Tá onde aí, amada? Tá aqui, ó. Arraigados e sobreedificados nele. Aham. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Então, fosse ensinado em quê? E abundando em ação de graças, ensinados pelo Messias, abundando em fazer o bem para as pessoas. Não é liturgia religiosa e nem obediência aos rudimentos da tradição humana, ou seja, aquilo que os humanos criaram, as igrejas criaram, a religião criou, para você ficar praticando. Agora, só um adendo, né, amado? Um detalhe, o que o Messias ou o Criador vê é a nossa atitude com que ele ensinou, com relação ao próximo, né? A questão da não impiedade. Agora, se a pessoa faz esses rudimentos, o Messias, o Criador, ele não enxerga isso. Não. Entende? Ele não enxerga, porque, por exemplo, muitas pessoas que são evangélicas, né, que estiverem assistindo, vai ser mais a minha igreja faz, né, práticas aí de ajudar, de ação social, entende? E mesmo fazendo as liturgias criadas por homens. Mas no segundo que está escrito aqui, o Messias não enxerga essas coisas. Ele não pediu essas coisas. O que ele pediu foi... Ele não institucionou a ação, a graça, como é que falou ali? Aqui, ó. Ação de graças. Ação de graças, gente, não é dar dia de ação de graças, coisa ligada à Igreja Católica. Ação de graças é você ter uma ação, uma atitude que seja de benevolência para com o próximo. Da tá pessoa certo? mesmo. Da Entende? pessoa. Ele não institucionalizou isso. O Messias, hora nenhuma, institucionalizou isso. Não. Mas a igreja evangélica, ela vai tentar dizer para você que ela faz isso através da instituição. Pronto, é isso. Isso está com sutileza, levando você ao entendimento errôneo, porque você não tem isso na Escritura. É isso. Lá você não ouve falar sobre isso, sobre institucionalizar algo que o Messias mandou individualmente cada pessoa fazer. É isso. Isso é individual, é para cada pessoa fazer. Isso é para você fazer, para mim fazer, sem ser um horário para isso. É no dia a dia, no cotidiano, sempre que puder. Mesmo com toda a dificuldade hoje em dia, porque o ser humano você conhece muito bem. Você sabe que é complicado, mas mesmo assim podendo, tá certo? E é uma coisa muito mais lógica, porque a gente vive em sociedade, vive com seres humanos, né, Mato? Assim como nós, não tem como você viver separado, só você viver dentro da caverna. Então você está sempre em contato com pessoas. Exatamente. Né? Então vamos em frente. Beleza. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não tem mais nada que você vai fazer, tipo assim, um preceito, uma liturgia, algo inventado por tradições humanas, que seja contemplativo em favor do Criador, tá certo? Porque é só aquilo mesmo que ele nos determinou é que o contempla na satisfação dele. Por isso Paulo falou essa última palavra aí, porque nele habita corporeamente a plenitude da divindade. Só ele é o divino. Então não tem o pastor, não tem o bispo, não tem ninguém para poder estar mais próximo de Deus, para te levar até Deus. Para falar o que é que você deve ou não fazer para Deus. Né? Tá certo? Perfeito, amada. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ele, o Messias, é o cabeça de toda a potestade, de todo o principado. É ele, não é a denominação, não é a religião, não é nada institucionalizado por homens. É o próprio Messias. E também não é nenhum homem, nenhuma mulher. É ele. A gente tem que pensar sempre nele, no Messias, só. Porque quando você começa a falar que é o Messias e fica indo em igreja, indo atrás de pastores, atrás de religião, você está cocheando entre dois pensamentos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Messias é o único que subiu ao céu, senão que também desceu, para completar nele todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Não, mas eu sei que é o Messias, tanto que a gente fala do Messias, mas eu vou lá para fazer as práticas assim, assim, assado, mas não é práticas do Messias, é práticas do líder religioso, do pastor, no caso. Ele criou e ele disse que é daquele jeito naquela hora. Ah, mas eu me sinto bem em fazer, faça. Você é livre. Quem vai dizer que você está errado? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão,
no despojo do corpo da carne, a circuncisão do Messias. Circuncisão do Messias é no entendimento, viu? É escrito nas tábuas do coração e não em tábuas de pedra. Então, quando Paulo fala circuncisão, porque naquela época estava muito próximo da época que se fazia circuncisão, que era cortar um pedacinho do pinto da criança. Na mulher não fazia, só o homem, né, para poder dizer que ele era de Deus. Ele era batizado, vamos dizer assim. Ah, sim. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder do Criador, que o ressuscitou dos mortos. No entendimento, na fé, na mente, na consciência plena, que você não precisa de batismo nenhum mais, que já foi batizado com ele. Batizado é iniciado, é passado por um momento e revivendo agora em outro momento. Simples. Não é quando aceita Jesus e vai para a igreja nada, isso é mentira deles. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Veja bem, gente, que coisa interessante que Paulo fala para você entender que isso aí é no passado. Ele fala do momento da aliança antiga, prática de culto divino, sacerdócio, culto terrestre. Prática de culto divino, santuário terrestre e figura sacerdotal. Tá certo? Aquilo ali era a aliança que precisava de outro homem e tal, para poder fazer sacrifício, baseado na circuncisão. Então o Paulo agora diz que isso tudo é outra coisa, não é mais aquilo. Vamos ler de novo. Vamos. Sepultados com ele no batismo. Não. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder do Altíssimo, que o ressuscitou dos mortos. Vai. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Passado, viu? Passado. Verdade. Quando você estava praticando coisas da velha aliança, que não éramos nós estávamos vivos, não era a nossa geração, tá certo? O Messias morreu, não foi hoje, já morreu, tá certo? E nos vivificou com ele depois do batismo dele. Nós já nascemos salvos, a verdade é essa. Por que toda criança não tem pecado? Porque nasceu salvo, a gente se suja ao longo do caminho. É verdade. Não disse ele, vinde a mim as criancinhas? Sim. Deixai e não os impeçais? É verdade, amigo. Vamos em frente, amadinha. Muito bom. Que texto bom que Paulo escreveu, né? Muito bom mesmo. É água pura essa aí, viu? Já li. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Nas ordenanças dele, esta cédula, esse documento escrito, isso aqui é para você entender, é espírito. Isso não tinha um papel escrito fisicamente. Tá certo? É que você tinha que obedecer 700 preceitos da lei de Moisés. E o Messias rasgou isso. É verdade. Nós fomos vivificados na morte e na ressurreição dele. Vai de novo, amado. Vai de novo e continua. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Viu? Quando ele morreu no madeiro, pelos pecados, ele arrancou aqueles preceitos todos que eram contra nós, ainda mais nós gentios. Ainda tem esse agravante, já era contra o próprio povo. Era contra o próprio povo de Israel, que ninguém conseguia cumprir 700 preceitos. Não. E agora, ainda mais, e quanto mais, sobre nós gentios naquela época. Entendi. Gentio, gente, não é pessoa gentil, é gentio, não é gentil com L. Gentios é quem é estranho a um tipo de concerto. Nós éramos estranhos ao concerto de Israel, da velha aliança. Por quê? Porque nós não somos israelitas. Tá gostando? Indica o canal para as pessoas aí, viu? Canal Verdade. Vamos passar de 100 mil, porque é o canal mais querido e tem menos de 100 mil inscritos. Tem menos de 100 mil inscritos. Não tem oba-oba aqui. No Verdade Oculta, não. Também é coisa séria. Mas no canal do Rubens tem oba-oba, tem brincadeiras. Porque e tem mais ao vivo do que aqui. No canal do Rubens é diversidades, né? São assuntos diversos. Agora vamos lá. Cravando. Mas isso é por quê? Porque o pessoal que gosta não tem indicado tanto. Então você que gosta, passa a indicar o canal, viu? É verdade. Muito bom. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Certo. Né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por toda causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo
é do Messias. O corpo que é do Messias somos nós, gente, viu? Não são denominações institucionais, porque isso ele não criou. São pessoas, seres humanos, sangue e carne, nós, seres. Nós humanos, seres, somos o corpo do Messias. Tá certo? Tá Mas certo. eles aí julgam por tudo. Peraí, você é evangélico, você vai numa festa comum, que não é gospel. Esse é o comer e beber as luas que o pessoal fala. Que ele fala. Lê de novo, amada. Interessante que tem até uma observação a fazer. Ó. Pode Portanto, fazer. ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, É, ou por toda causa dos dias de festa, né? Ou da lua nova, ou dos sábados, certo. né? Porque são sombras, Porque que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. viu? Né? Porque geralmente eles fazem esse tipo de julgamento. No entendimento do pessoal religioso, que faz parte da denominação evangélica, né? Principalmente partindo dos líderes. Né? Quem está fora já é ímpio, É, já é mundano, já é ímpio, já está passivo ao fogo eterno, né? É. Ao inferno, no caso. Mas quem está dentro, eles julgam por estas coisas. É. Irmão, fiquei sabendo que você não vê porque estava vendo televisão, porque foi na festa não sei das quantas, porque não é verdade? É. Então fica tipo fazendo um julgamento, um puxão de orelha por conta disso. Agora você vê uma coisa interessante, amada. Aquela tartaruguinha que você encontrou, aquele jabutizinho, É jabuti, Rubens. ele é seu. É meu jabuti. Você bota ele para ir na casinha dele, no buraquinho dele, mesmo com água. Ou se não quiser, que agora choveu, encheu d'água o buraquinho dele, né? Ou você bota ele para ficar num cantinho do quintal, depois arruma outro. É. Você faz o que você quer com ele, porque você é dona dele. Eu sou a dona. Tá certo, amada? O que ele vai comer hoje? Ele vai comer o que você der. Você deu cajá para ele, Ele comeu. você deu mamão, mamão, maçã. ele comeu. Pensa no jabuti que gosta de maçã. Então, amadinho, o que a gente está dizendo com isso? É que você é dona daquele jabuti. Você é a senhora dele. Mas o líder religioso, ele é seu dono? Ele pode julgar o que você come, o que você bebe, o local que você frequenta? Você é corpo de quem? É do seu líder religioso ou do Messias? É verdade, muito. Então você precisa observar essas coisas. Porque Paulo, quando fala que ninguém te julga, ou seja, ninguém diga o que você deve fazer a respeito disso, daquilo outro, porque o corpo é do Messias. Que sentido tem isso se você aplicar isso dentro do que você aprendeu na religião? O que você vai entender com isso? Boa reflexão a se fazer agora. Você não vai entender nada. É. Peraí, ninguém me julga o que comer, o que beber, porque o corpo é do Messias? Você está entendendo, amado? Tô entendendo. Agora, vai para o espiritual, vai para o que o Paulo está falando, entra na mente de Paulo, você tem que ter a mente de Cristo, tem que ser imitador de Paulo como ele era do Messias, tem que ter a mente dele e a mente do Messias. Isso. O que é ter a mente do Paulo? É em tudo? Não, você só tem um para você seguir, é no que Paulo está falando agora. Paulo está falando, tipo assim, não deixa ninguém dizer se você pode ir naquele evento, se você pode vestir aquela roupa, se você pode fazer aquela coisa que você está fazendo, porque você é corpo do Messias e não deles. Interessante demais. Só essa parte aqui que a gente está discorrendo agora sobre essa questão, né, amado? É. Não julgueis, você deu exemplo aí do jabuti e tudo mais. Por que eles fazem isso? É o que a gente tem dito aí em alguns vídeos aqui do próprio canal, porque o Messias e o Criador, eles não veem. O Messias já esteve aqui, já foi embora. É. Eles não vê. Então, a pessoa que tem um entendimento verdadeiro vai saber o que o Messias nos ensinou com relação às práticas a se fazer no dia a dia e a Exato. obedecê-lo. Ponto. É. Mas o líder se põe nesse lugar dizendo, ó, faz isso, levando ao povo a entender que é como se fosse o Messias falando essas coisas. Exatamente. Ou censurando, não faça ou isso, não fala censurando. aquilo. Dos dois lados, faça ou não faça. É errado, é certo. Errado. Aí a pessoa não vai entender, peraí, o líder fala, mas não é o meu pastor, isso aí vem do Messias, vem da fonte. Exatamente. Entendeu como o negócio é perigoso demais? É perigoso porque não é do zero para menos ou do zero para mais, é tudo. Por exemplo, você leu lá em cima, Madinha leu lá em cima, as tradições do mundo. Tá certo? As tradições que o mundo cria. Nós já falamos sobre isso agora há pouco aqui, há minutos atrás. Sim. Então, isso aí é de um ponto para a direita. Tá certo? Sim. Para a direita minha, para a esquerda sua, de quem está assistindo. Perfeito. Tá certo? Agora, do meio para o outro lado, para a esquerda minha, direita sua que está assistindo, é a questão de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ou seja, de um lado para o outro, você deve fazer isso, deve vir no culto, como a Ladinha falou, terça-feira, reunião das irmãs. Tá certo? Sim. Então, e por outro lado, você não pode fazer isso. Você só pode ir num bar se ele for gospel. Se botar o nome de gospel, você pode tudo. Até no inferninho. Pode. Gospel. É gospel. Mas se não for gospel, não pode. Tá certo? Então você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer nada e tem que fazer tudo. E o texto que nós estamos lendo, ele começa e Paulo repete dizendo
que é para ninguém te enganar. Verdade. Porque tem alguém te enganando com palavras fáceis, palavras persuasivas. Vamos em frente. Vamos em frente. Muito bom. Entendido até aí? Perfeito. O triunfo em si mesmo, cadê? Os sábados, corpo do Messias. Tá? 24 minutos de vídeo rolando e ninguém quer que para, não é verdade? Não, agora já. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. É a Caraca! terceira vez que Paulo retoma o princípio básico deste assunto. Cuidado, para que ninguém te engane. Com rudimentos, preceitos feitos pelos homens, as liturgias todas da religião. Sem exceção. É TODAS. Não tem exceção. Foram criadas por homens. O Messias não criou nenhuma liturgia, nem de Santa Ceia, nenhuma. Nenhuma. Aquilo que o Messias fez foi a ceia judaica, do preceito da lei de Moisés. Quando ele estava vivo, estava debaixo da lei de Moisés. Não vamos sair daqui do assunto, mas cabe pelo menos esse adendo. Por que aqui do caso é preceito dos homens? É a questão dos preceitos litúrgicos religiosos, no meu entender. Você me corrija se eu não tiver, né, amado? É por conta que não é preceitos do dia a dia. Por exemplo, levantar, comer, trabalhar. Não é disso, porque isso todo mundo faz. Ninguém vai sair por aí todos os dias matando ninguém, fazendo. Exato. Não vai. Isso Não, aí já é do não. caráter da pessoa, É. certo e errado. Então não é preceito de coisas do dia a dia da pessoa. Na sua unidade como no social, não é isso. Então os preceitos que Paulo fala aqui, realmente é preceitos litúrgicos. É litúrgico. Mas qual a diferença disso, gente? Se fala assim, vamos fazer agora uma marcha aqui, você vai até ali marchando, levantando o pé assim, marchando, ou vai para cá pulando num pé só. Isso é uma brincadeira de alguma coisa, uma coisa de escola. A mente não está voltada para o divino. Não é para divino, Entende? é o que a gente está dizendo. Não é para pular uma amarelinha, vamos pular uma amarelinha ali, joga a pedrinha. Né? Coisa de criança. Vamos reunir todos os amigos, irmãos, as irmãs, para ir para a praia, passar um dia na praia. Gente, vamos fazer uma roda aqui, ficar rodando aqui. É tudo. Agora, liturgia é coisa que se faz com conotação divina. É o que a gente fala, santuário terrestre, figura sacerdotal e prática de culto divino. É qualquer coisa. Vamos fazer agora aqui vamos fazer um luau. É um luau. O luau é ficar lá na noite e tal. Né? Na beira da fogueira, tocando um violãozinho. Isso não é liturgia. Agora, vamos fazer agora aquilo que fala que as meninas ficam dançando. Qual é o nome? Uma coreografia. Coreografia. Aqui ali na igreja. Eles estão dançando para Deus. Para Deus. É para a divindade estar olhando aquilo ali. Supostamente, que na verdade é para ganhar aplauso. Mas aí na verdade é para o povo ver. É tudo hipocrisia. Mas aí estão dizendo que é para Deus. Aí é liturgia, porque Messias não mandou fazer nada disso. Exato. Nós fizemos um vídeo muito antigo no canal Verdade Oculta, ainda bem que eles estão voltando e tomara que esse volte, que é Paulo não me ensinou. Paulo se esqueceu de ensinar isso. Se eu disser para você que é um dos vídeos que eu mais amo, amado, eu cheguei a baixar no meu computador. Se perdesse esse, eu teria ele no meu próprio computador. Paulo esqueceu de ensinar isso para a igreja. É um vídeo que nós fizemos em 2010. Nossa. Esse vídeo é muito bom. Muito bom. Se já não está online, vai estar de novo, você precisa assistir. Esse é bom demais. Mas vamos em frente, amadinha, porque nós estamos com 30 minutos quase de Mas eu programa. vou ler esse de novo, porque esse aqui até eu gostei demais, amado. Então, gente, terceira vez Paulo fala. Para ninguém te enganar. Então, o sentido dessa fala de Paulo é porque tem gente enganando gente aí. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Amado, o que mais tem hoje em dia na igreja é culto aos anjos. Contemple o varão de branco, aquelas músicas todas do Corinho de Fogo, é tudo para anjo. É verdade. Metendo-se em coisas que não viu. É negócio de culto de anjo, meu irmão, ninguém viu, ninguém sabe. Só Maria recebeu lá o Melahim, que é o mensageiro, né? E Sara, e o pessoal todo antigo. Esse negócio de ficar cultuando o anjo, isso é tudo condenado na Escritura. Não deve. Só se louva a um, que é o Criador e é em espírito. Não se louva a anjo. Não se canta para anjo. Metendo-se em coisas. Mas que falar de uma igreja que canta até o hino nacional? Cansei de ver aí na época do Bolsonaro, para poder incentivar o povo a votar no Bolsonaro, eles cantando hino nacional em igreja. A pátria amada idolatrada. Idolatria, meu irmão. É muita cegueira na igreja evangélica. Eu nunca vi tanta gente com cegueira como quem está na igreja evangélica, cantando música de idolatria, que é essa essa música do hino nacional brasileiro. É música idólatra. É idólatra.
Não parou, amado. Acho que é bateria. É, bateria mesmo. Deixa eu verificar se já parou. Esse aqui continua. Vamos continuar esse aqui, vamos encerrar, depois a gente continua a segunda parte. Tá. Esse aqui parou a bateria. Eu nem escutei. Então, tá inchando. Vou ver rapidinho e seguir, Tá. viu? Ninguém vos domina seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. A compreensão é carnal, realmente. E não ligando a cabeça, né? E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, no caso do Criador, né? Vai. Se, pois, estáis mortos com o Messias, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda as ordenanças como se vivesseis no mundo. Ordenanças de coisas relacionadas ao Criador, viu, gente? Não é ordenança do policial, do juiz, do governo, não. Aí é de coisa divina, de prática de culto divino. Tais como não toques, não proves, não manusieis? Não manuseias. Não manuseies. Não faça isso, não faça aquilo. É que já está lá. Paulo está até repetindo o que já foi dito. Que já foi dito, As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tudo que nós falamos, Paulo está complementando aí, gente. Está só falando aqui na frente, é verdade. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, né, humildade e em disciplina do corpo. Parece que tudo isso é para o seu bem. Parece que eles estão falando essas coisas assim, que é para poder você ir bem pelo caminho de Deus. Mas, na verdade, é só para ter você sobre as rédeas deles. Interessante, deixa eu ler. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então você vai lá, você cultua, você dança, você sente a presença do Espírito, é tudo uma maravilha para a carne, para o teu físico, para o Espírito não avançou nada. Gostou do vídeo? Demais. Indica para as pessoas, vamos chegar a 100 mil inscritos nesse canal, gente. É vídeo todo dia, é 3, 4 vídeos por dia, viu? E sábado um vídeo desse assim maravilhoso para você ficar de bem com as coisas do Criador. Até o próximo, não esquece não, né, amada? Divulga para todo mundo o canal aí, dá like no vídeo, se inscreva e passe a divulgar muito. Divulgue muito mesmo o canal Verdade Oculta 2, pra gente bem avançar bem.